pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz, é o início de um projeto importante, né? Que estava no papel, é, com as inseguranças que a gente tem, né? De todo o projeto novo. Estou muito feliz, estou entusiasmado, né? Com tudo que pode vir aí pela frente, né? A gente sabe do papel, né? Das redes sociais, o quanto que é importante para o mercado de trabalho e estou apostando muito. Quero agradecer, né, a produtora do meu amigo, né, Bruno Torres, a atriz, né, e em especial a minha primeira convidada, né, que eu assim conheço há muitos anos, né, amo de paixão, você sabe. Estou muito feliz de você ter aceitado, até pelas questões que a gente vai falar aqui sobre, né, e que andaram com você, né, sempre te nortearam e que agora você tem a oportunidade, né, de falar sobre isso, dessas mudanças, né, e do quanto isso foi positivo, né, para que você tomasse determinadas decisões, né, a famosa virada de chave, né, que a gente fala. Então, vou deixar ela se apresentar agora. A gente é uma amiga que eu amo de paixão, ela sabe disso. Agora é com você, se apresente aí, a primeira convidada. Bom, meu nome é Daniele Sena, tenho 33 anos, sou mãe de 4 filhos e é um prazer enorme estar iniciando com você esse projeto. A gente se conhece há muito tempo, você é um amigo muito especial para mim e eu desejo que esse realmente seja o início de uma trajetória linda que vem pela frente, porque eu sei o quanto você é um profissional dedicado, que ama o que faz. E eu tenho certeza que só vai vir coisas boas aí pra você. E tô muito feliz de ser a primeira convidada. E vamos aí falar de um assunto tão importante que são esses transtornos psicológicos. Exato. Para a gente nortear, Dani, assim, o início, né, que eu acho que foi o que te baseou para você entender que você estava passando por um processo turbulento, né? Nós, enquanto indivíduos, a gente tem essa dificuldade, né? De estar vivenciando as angústias, né? Aqueles processos mais delicados, né? Do dia a dia. E o seu mais específico, né? Que a gente vai destacar, eu acho que inicialmente, foi quando você tomou a decisão mesmo, né? De, tipo assim, mudar, né? Tudo que você vivenciava, né? Você trabalhava no mercado financeiro, né? Tipo, totalmente diferente para o que você está vivenciando agora, empresária, né? Do ramo, né? De decoração. Então, eu quero que você fale quando foi que você sentiu que você disse, não, agora eu preciso realmente de uma ajuda, né? Psicológica e mais na frente você pode falar também do acompanhamento, né? Psiquiátrico, das medicações, mas para o pessoal entender, né? Como foi essa virada inicial. Na verdade, eu comecei a entender o processo que eu estava passando já um pouco tarde, né? Porque no momento que eu que eu iniciei a minha terapia e o acompanhamento médico com psiquiatra, já foi pouco tempo depois eu já tive que me afastar, né? Por ser diagnosticada com síndrome de burnout. Então eu acabei procurando já muito tarde. Eu não aguentava mais o que eu sentia dentro do meu trabalho, né? Além de estar completamente infeliz fazendo o que eu fazia, é, eu chegava lá e eu tinha a sensação de que aquele local ali era um local extremamente perigoso, de que eu ia morrer. Eu sentia... É isso que eu ia te falar, os sintomas, como foi que você conseguiu identificar? Não, é porque assim, o corpo, né, essa questão, né, orgânica, ela fala muito, né? O corpo da gente Exatamente, acaba falando muito. Então, exatamente. seria interessante você falar, né, como foi que você identificou, né, e como apareceu esses sintomas, né, de Na fato. verdade, os sintomas apareceram e eu não sabia o que eu estava tendo, né? Eu achava que tinha alguma outra coisa, que eu estava doente de alguma outra coisa, porque eu tinha muita tontura, eu tinha sensação de desmaio, eu vomitava, meu coração disparava. Então, eu achava que podia estar com alguma anemia forte, ou que eu poderia estar com algum Sim, processo sim. mesmo, alguma doença. E foi aí que eu comecei a investigar. Fui em diversos médicos fazer todos os exames possíveis, né? O acompanhamento. E foi quando tava tudo ok, né? Todos os exames ok, tudo em dia, não tava com absolutamente nada de errado em relação à minha saúde física. Sim, sim. E aí eu procurei o psiquiatra, até porque o que eu tava sentindo no trabalho ligou ao transtorno obsessivo compulsivo,
que eu também Algo estava que iniciando ali um processo de estava compulsão. caminhando junto, né? Sim. Exatamente. Estava iniciando um processo de compulsão por limpeza. Foi exatamente no meio da pandemia de Covid. E foi aí que, quando eu procurei o psiquiatra, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava sentindo era um processo de síndrome de burnout, toque e transtorno de ansiedade generalizado, que foram as 3 coisas que eu fui diagnosticada. Para quem não entende, né, e que fique um pouquinho mais claro essa questão, é o burnout, né? Para quem está assistindo a gente para entender melhor, é aquele esgotamento no trabalho, né? Exatamente. É quando você não dá mais conta de repente, né, sair de casa, você já cria aquele cenário, né, complexo, né, até chegar ao trabalho, né, o que você vai vivenciar, né, durante o dia, e é um sofrimento, né, que você não sabe como lidar, né, vem outras questões, eu dependo financeiramente, como é que eu vou, né, efetuar as minhas contas no final do mês. Ainda mais sendo filho, né? Isso. E aí, para entrar, nesse momento, o seu primeiro filho, ele já participava desse processo, tipo, ou ele ainda estava vindo junto com isso que você estava vivendo? Ele já tinha nascido nesse momento, ou foi logo depois que você tomou esse investimento de dizer, não está dando, preciso de ajuda? Já. Na verdade, os sintomas, eles foram se agravando à medida do tempo, né, que os anos foram passando. Mas começou mesmo a acontecer, eu já tinha filho, né, já tinha um meu primeiro filho, que foi o Bernardo, e foram 15 anos de empresa, né? Então, o meu filho vai fazer 8 anos, eu já tinha um tempo bom ali de empresa. Só que ia sentindo as coisas, a infelicidade de estar lá, o esgotamento, e achava que era ok, que era porque, né, eu não estava mais feliz no trabalho, mas realmente não tinha aquela coragem de mudar, de sair, justamente por já ter filho e por entender, né, tudo que estava ao redor. E que às vezes está tão claro, né, a percepção, né, demora, né, de fato. Eu acho que esse momento é o que a gente vai falar, o quanto é crucial, né, a psicoterapia, né, a identificação, né, como você consegue, né, ir desatando o nó e falando, é por aqui, né, eu tô adoecida aqui com esses sintomas, enfim. Eu lembro porque eu participei, né, de alguma forma, desse processo do seu primeiro filho, né. Foi um momento muito doloroso, acho que para você, porque relacionamento tóxico, né, quando a gente lidar com esse tipo de problema, é muito difícil falar, né? Só que você conseguia, de alguma maneira, ainda me falar. E assim, como isso, eu acho que aumentou a carga do que você estava passando, né? Fala um pouquinho desse processo aí, né? Como foi difícil para você lidar com essas questões, né? E ter que lidar também com o relacionamento tóxico, né? Diante disso. E como foi importante você entender que seria o momento até para você terminar essa relação, né? Na verdade, assim, na maioria das vezes, foi o que aconteceu comigo, eu acho que acontece com a grande maioria das pessoas. Quando a gente está dentro de um relacionamento tóxico, a gente passa a maior parte do tempo sem entender e sem enxergar que a gente está dentro de um relacionamento tóxico, né? Até que coisas mais graves vão acontecendo a ponto da gente falar, não, deu por aqui. Graças a Deus, eu cheguei a esse ponto, né, de falar, para mim não dá mais. Porque a gente sabe que existem outras pessoas que sofrem muito mais com isso, né? Mas, com certeza, foi um fator que contribuiu muito para a minha ansiedade, no geral, né? A minha ansiedade generalizada, por exemplo. Porque eu passei por muitos momentos difíceis mesmo e há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, esse assunto não era tão falado como hoje, né? Eu passei por diversas coisas que naquele momento, eu nem sabia que era um relacionamento tóxico e que hoje, com tanta gente falando e discutindo sobre isso e mostrando o que de fato é, a gente olha lá para trás e fala, poxa, eu já passei por isso, eu nem sabia que eu estava passando por isso. E eu podia ter evitado, de repente, que outras pessoas passassem, né? Exatamente. Pelo mesmo processo. Eu falo porque eu vivenciei realmente isso, né, com você. As angústias, né? Você ir para o trabalho, né, irritada, né, aquele grau de irritabilidade muito grande, né, e é o que você cita, né, a questão da TAG, né, quando a ansiedade ela está num nível mais generalizado. Exatamente. E que precisa cuidar, né, de fato. E aí vem a segunda gravidez, né, no meio dessa turbulência toda, que eu, sinceramente, né,
na época, eu nem pensava, né, em fazer psicologia, enfim. Eu falava, Dani, você vai dar conta disso, né? O segundo filho, como é que vai ser isso para você, para sua família, né? Porque, assim, é uma rede, né, que vem para cima de você, né, de cobranças, né? Exatamente. E como foi que você lidou com isso, né? Porque, assim, hoje eu vejo a mulher incrível que você é, né, em vários aspectos, mas teve essas barreiras aí, né? Coisas que impactam demais, né? O emocional, né? Tiveram muitas questões que eu precisei passar. Graças a Deus consegui passar com tudo, por tudo com muita paciência e entendendo de Sim. fato, né, que eu precisava passar por aquilo. A minha segunda gestação foi bem difícil, porque eu ainda estava no meu antigo relacionamento, então, no início, assim, foi bem complicado, né, por toda a rejeição que tinha Sim, sim. e tudo mais. Eu não me sentia acolhida, né, só que ao mesmo tempo, com pouco tempo, de gestação, eu conheci o meu marido atual, que foi quem me ajudou muito, assim, nesse processo e me ajuda até hoje, né? Eu acho que se não tivesse sido ele, eu acho não, foi Deus que colocou, assim, no meu caminho, porque me ensinou e carregou uma barra comigo muito grande, assim, do que eu tava passando, sabe? E... Conseguiu, né, de alguma forma acolher tudo o que você estava passando, né? Que é uma Exatamente. dificuldade, né? Eu sempre levo isso para a clínica porque as pessoas elas têm uma dificuldade, principalmente no casamento, né? A gente precisa entender que casamento, né? Eu sempre friso, a gente casa com os defeitos e as qualidades, né? Exatamente. Da pessoa todos os dias, né? Você Exatamente. tem que lidar com esse movimento. Então, assim, é o que você está falando. Ele te acolheu com todos esses problemas e todos esses processos, né? Que Exatamente. você estava vivenciando e que foi importante. Foi muito Agora, eu acho que importante. o ponto-chave, né, para a gente entender esse momento e até para as pessoas que estão assistindo a gente agora é a questão: quando foi que você percebeu que a terapia estava sendo de extrema importância assim na sua vida, né, de mudança, de decisões, né, que eu acho que essa parte da decisão é a mais complexa, né, que é o que envolve, né, o A mudança financeiro, de trabalho. o Aham. afastamento, né, a Sim, diminuição do salário, né, tudo isso sim. envolve, né. E a terapia, eu tenho certeza que foi de extrema importância para te colocar num lugar que você pudesse resolver isso de maneira mais clara e precisa, né? Sim. Eu já passei por terapias em alguns momentos da minha vida, mas quando eu estava grávida do meu quarto filho, eu iniciei uma terapia com uma psicóloga maravilhosa e ela foi a única, assim, que, graças a Deus, conseguiu me fazer enxergar muitas coisas, até o que eu não consegui enxergar, né? Que foi justamente nesse processo mais crítico que eu estava vivendo em relação ao trabalho, de tudo que eu estava passando. E mesmo passando tudo aquilo, eu ainda tinha muitas dúvidas, Sim, né? De sim. realmente, será que eu saio? Será que eu arrisco? Troco o certo pelo duvidoso? Porque era exatamente isso. Saí do certo ali para iniciar, né, com minha empresa de decoração, que é o que eu faço hoje. Então, eu já tinha todas as respostas comigo, mas eu não conseguia enxergar de fato. E foi justamente fazendo a terapia que eu consegui. Eu me lembro que, numa das nossas conversas, ela virou para mim e falou assim: ela me fez as perguntas, né? Eu quero que você me fale os prós e os contras de você sair do seu antigo trabalho e E vamos também do trabalhar lado isso, do. né? Sim, é, e eu fui falando tudo pra ela, fui falando tudo, e no final ela virou pra mim e fez assim: você já tem a resposta. sim. E aí eu comecei, de fato, a analisar e ver Porque, de que. fato, as pessoas têm uma dificuldade também, eu digo, na terapia em si, de entender, por exemplo, que não é o psicólogo, não é o seu terapeuta ali que vai estar falando as respostas, né? Acho que as Exatamente. pessoas Ele vai confundem um fazer pouco. você enxergar aquilo que você mesmo tem dentro de você. Até Então porque foi as escolhas importantíssimo. podem ser positivas ou, não, ou negativas, né? Você pode errar, Exatamente. né? E o processo da psicoterapia é exatamente isso. É Exatamente. errar e voltar e acertar da maneira que você escolhe, né? Então, trilhar esse processo é complexo, é É, doloroso, né? Eu é, imagino as coisas que você tinha que lidar, né? Os monstros internos que a gente é. tem que lidar é difícil. E agora eu vou tocar um pouquinho no assunto um pouco que é mais delicado, né? Que é se tratando de família mesmo e desse processo que você vivenciou, que foi o da sua mãe, né? Um processo de doença que você teve, né? Que entrar com isso também, lidar com isso.
já tendo filhos, né? Porque você olha assim, gente, para ela, né? Tem 4 filhos, né? Eu fico assim, imaginando com um cachorro, né? Eu fico imaginando já um trabalho tão grande, né? Dentro de casa. E você com 4 filhos consegue lidar, né? Com todo esse processo. E já existia o processo da sua mãe, né? Então, como foi que você vivenciou isso? Você levou para terapia também? Conseguiu desenvolver isso para tentar, né? Segurar, equilibrar essa onda, né? Levei também. Eu lembro que uma das coisas bem importantes que ela me falou era que antes de cuidar de minha mãe ou de qualquer outra pessoa, eu tinha que cuidar de mim Perfeito. mesma, né? Então, existiram alguns momentos, a, quando iniciei a terapia, minha mãe ainda não tinha o diagnóstico dela, né? E só que ela já estava sofrendo muito, passando por um processo bem difícil. Mas eu tive que, em alguns momentos, me afastar um pouco, porque eu sempre fui muito próxima, eu sempre me doei muito. Mas eu tive que, em alguns momentos, me afastar um pouco e cuidar mais de mim para que eu pudesse estar bem para cuidar dela. E isso foi muito importante para mim. Eu me afastei, não me afastar no sentido de não ver mais minha mãe ou não falar mais com ela, mas de evitar certas coisas para conseguir ficar bem, porque naquele momento eu estava um turbilhão de sentimentos, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O afastamento do E a trabalho, fragilidade dela também, né? Para esse momento, porque exatamente. exige de A você, né? carência, Sim. exatamente. Mas consegui, graças a Deus, eu consegui lidar com isso super bem, assim, com a ajuda incrível da minha terapeuta. Consegui tirar esse tempo para mim, me sentir melhor para conseguir cuidar de minha mãe, de todo mundo. Foi super importante. Graças a Deus, hoje, eu ainda sigo em tratamento, tanto com a terapia quanto com o tratamento psiquiátrico. Isso é importante falar, porque assim, sempre, né? As pessoas acham que é uma receita de bolo, não é você tá praticando, né? A terapia em si. Tem gente que faz análise há 20 anos e continua, né? Tipo assim, é Exatamente. algo que eu acho que tem que ser pontual, né? Eu falei Exatamente. com um casal de amigos meus há pouco tempo, né? Que estavam em uma crise, enfim. E eu falava exatamente disso. Não vai pensando que você, eu vou para terapia de casal, né? Eu tô ali para desenvolver os meus processos, mas que vai ser algo rápido. Talvez vai ser um processo que vocês vão levar ali, né? Um tempo para Lógico, equilibrar, né? lógico, E de fato exatamente. ir mantendo, né? Porque é um processo que é demorado e é doloroso, né? É Você muito. teve que lidar com várias questões, né? Sim. Imagine, né? É uma coisa também muito bacana que a gente descobre na terapia, é que a gente começa a enxergar lá atrás, desde quando a gente Sim, era criança, o que é que sim. acontecia quando a gente era criança, tudo que a gente passou desde criança até hoje. São Volta, né? coisas que às vezes a gente esquece, né? Hoje em dia a Sim, gente não lembra. Ah, quando eu era criança aconteceu. Não. Mas que justamente na perfeito. terapia ela faz essa reflexão da gente voltar atrás e às vezes entender muitas coisas que acontecem hoje e do que a gente é hoje, né? Porque eu acho que muito do que a gente é hoje em dia é, é resultado do que, né, do que Sim, do aconteceu que com a gente lá aconteceu. atrás, da nossa educação, né, de como a gente Das viveu na crenças, família, né? enfim. E foi muito importante para mim entender algumas coisas que aconteceram comigo e acontecem ainda, e muito do que sou hoje, justamente por coisas que eu passei lá atrás, e isso facilitou muito, assim, o entendimento de tudo, assim, Sim, sim. que acontecia. Algo muito pontual, assim, que eu percebo e que eu fico orgulhoso olhando pra você, assim. Você sempre foi uma mulher, né? Muito vaidosa, né? Só que você tinha aquelas questões ali, né? Guardadas que acabavam te afetando, né? A questão do cabelo, né? Que eu vinha falando isso com você. É, as repetidas vezes que você vinha e que hoje você fala, ô amigo, isso era, né? Eu sou diagnosticada exatamente por essas repetições, essas coisas que eu É, efetuava. E eu tento, de hoje, né, em diante, fazer que as coisas, né, sejam diferentes. E essa aceitação que você tem e de você falar de uma maneira aberta e tranquila, que é importante, né, para as pessoas saberem, admitir que você está, né, naquele processo e mergulhar nele uhum, para cuidar é de extrema importância. é, Né? Hoje eu já consigo te ver uma Daniele, né, com autoestima mais independente. Quem diria, né, que eu ia te ver, né, tipo gravando vídeo, falando do seu projeto, né, da sua empresa.
incentivando outras mulheres, né, de Sim, fato também sim. a tomar uma postura mais decisiva, de dizer, olha, aqui não tá legal para mim, vamos tentar, né, de outra forma, com Exatamente. dificuldades, né, que com certeza você deve vivenciar, né, Lógico. como todo mundo. Mas assim, essa questão da autoestima foi algo assim que eu enquanto amigo a gente fica feliz, né? Porque você realmente deu uma virada significativa, né? É. Então, quando foi que você decidiu, né, mudar de ramo? Quero que você fale também um pouquinho, né, da sua empresa, para que as pessoas possam, né, de fato entender, né, como você está lidando com essa nova empresa agora. Falando de uma das coisas que você falou, puxando lá atrás todo o meu perfeccionismo, porque eu sempre fui muito perfeccionista e sempre tive essas questões, né, de sempre estar me arrumando, de querer sempre estar, né, eu queria sempre mostrar ou parecer estar super bem, e aquilo ali, na verdade, era uma insegurança muito grande que eu tinha, né, eu sempre fui uma pessoa Sim, muito sim. segura, e hoje, graças a Deus, eu melhorei muito, tanto no meu perfeccionismo, que a gente vai aprendendo a não ser tão perfeccionista, porque o perfeccionismo extremo muitas vezes te atrapalha em muitas áreas, muitas coisas, né, na vida. Então, aquele perfeccionismo que me atrapalhava, graças a Deus eu consegui melhorar bastante. Em relação à mudança de trabalho, é, decoração, eu me descobri fazendo decoração quando eu estava grávida de Bernardo, né, há 8 anos atrás. E só que eu nunca imaginei que poderia seguir nesse ramo e poderia abrir uma empresa, enfim. Amava muito fazer aquilo, fazia festas de familiares, de amigos, mas de fato nunca tinha passado pela minha cabeça. Até que com todo esse processo de ansiedade, da síndrome de burnout, Sim, sim. é, eu, eu decidi mudar totalmente de vida, mudar de emprego, abrir minha empresa, conversei com meu marido, que é um super parceiro também, que é meu sócio na empresa. E ele topou na hora e mergulhou comigo. A gente sabia que não ia ser fácil e não é fácil, né? É um processo de formiguinha mesmo, da gente ir ali subindo degrau por degrau. As coisas não acontecem rápido da forma que às vezes a gente quer. Mas esse foi um ponto também muito importante no meu processo todo que eu estava vivendo, de ansiedade, A de todos os aposta dele, transtornos, né? Sim. porque quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo as decorações e o processo, estou em processo criativo, etc., eu esqueço de todo o resto, assim. Eu posso ter o maior problema do mundo, mas quando eu estou ali focada, eu gosto tanto, eu amo tanto fazer o que eu faço, que é como se fosse uma terapia também para mim, porque eu esqueço de tudo e foco só naquilo Mas ali. acaba sendo, né, de alguma maneira, né, algo que te enobrece, te deixa feliz, né? Você consegue, Exatamente. né? E Sim. eu não imaginava que eu poderia estar vivendo tudo isso hoje. Ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, muito, muito longe, mas eu agradeço muito a Deus e, assim, sou muito feliz com o que eu faço hoje. Sou assim, coração fica a mil, assim, cada contrato fechado, para mim é uma felicidade muito grande e, de fato, me ajudou muito nesse processo. Eu falo para todo mundo que é uma das minhas terapias, é a minha empresa e o que eu faço hoje em dia. Muito legal. Tem algo assim muito pontual também. Eu lembro que foi no último jantar que a gente fez que eu trouxe isso de pauta, né? E de um comentário que de alguma maneira acabou te afetando, mas que você logo se protegeu de alguma forma de falar: eu sou muito bem mãe, né? Porque assim, as pessoas têm uma dificuldade também de entender, né? Uma mulher nova, com 4 filhos, mais realizada, né? Profissionalmente com seu marido e tá tudo bem, né? Então a imagem que as pessoas querem ou buscam, né? De uma mulher sofrida, né? Com 4 filhos, né? Que tipo de repente o relacionamento. Então assim, você protegeu. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Porque de alguma forma isso deve incomodar outras mulheres, né? Com essa questão do etarismo, né? Que é algo que mexe com as pessoas, né? A dificuldade que as pessoas têm de mudar ou de ser feliz, né? E de colocar em pauta sempre que a idade, né? E que você de repente tem planos mais específicos para cada idade. Então eu quero que você fale sobre isso, só que em outro momento, né? Você nova conseguiu destrinchar, né? Ter seus 4 filhos,
levar seu relacionamento. Então, fala um pouquinho disso aí. Exatamente. Na verdade, assim, todos os dias que eu conheço alguém e que eu falo que eu tenho 4 filhos, isso é de uma surpresa muito grande, assim, para as pessoas. Nossa, não acredito, mas você é tão nova, já tem 4 filhos. E as pessoas, todas as pessoas que eu conheço, que eu convivo e etc., elas associam maternidade e ter filhos, né, ter mais de um filho principalmente, a uma vida infeliz, a uma vida sofrida, a uma mãe descuidada, né, a uma mãe infeliz, enfim. E eu falo para todo mundo isso. Eu sou muito feliz com os meus 4 filhos. Os meus filhos são uma das coisas assim, foram uma das coisas que também me salvaram de tudo isso que eu tava vivendo e que eu vivo. Claro que eu não vou romantizar também e dizer que é a coisa mais fácil do mundo e mais tranquila do mundo, porque Não não é, é. né? Não é. Não é. É bem difícil. Tem dias que, nossa, eu tenho vontade que eu dá vontade de abrir a porta e sair correndo por aí, porque não é fácil cuidar de 4 crianças. Mas eu não mudaria absolutamente nada. Nada, não faria nada diferente. Eu teria os meus 4 filhos. As pessoas, elas procuram muito o momento ideal para ter os filhos, né? Elas falam muito, mas eu queria antes Sim. ser realizado profissionalmente, eu queria ganhar muito dinheiro para poder ter filho. E às vezes esse momento não chega, né? Às vezes passa, a vida passa e tem um filho só, ou às vezes nem tem filho. E as pessoas acabam não descobrindo esse amor maior do mundo, que é um amor de uma mãe por um filho. Então, o que eu busco também, diariamente, é que as pessoas entendam que os meus 4 filhos não estão nem um pouco relacionados a tudo que eu vivencio em relação à minha ansiedade. Muito pelo contrário, eles me salvam. Eles são a minha força, assim, olhar para eles, para cada um deles. Meu Deus do céu. Eu acho que é isso que você também está querendo passar agora, né? Quando você tinha muita essa dificuldade na questão de abrir. E eu acho que funciona com o que você vivencia, até para estar, né, dando fôlego para outras pessoas tomarem essa postura, de você falar exatamente como é a rotina, né? Que é algo que você está levando agora, né? Adiante de falar, ó, funciona. Eu tenho 4 filhos, mas é tudo muito bem estabelecido. Tem horas que tá um caos, mas naquele caos, né, eu consigo... Lógico, administrar da forma que precisa ser administrada, e é exatamente isso. Eu abri recentemente meu Instagram pessoal, justamente para mostrar para as pessoas, porque todo mundo tem curiosidade de saber, meu Deus, como é a sua vida? Acaba que as pessoas levam também pro lado, né, pessoal. Como é que você consegue administrar 4 crianças? Eu tenho um só, eu não consigo administrar, como é que você consegue fazer? E justamente mostrar, por isso que eu abri, para mostrar para as pessoas como é a minha rotina, que não é uma rotina fácil, né, mas que eu vou tentar trazer de uma forma com um pouco de humor também, porque eu acho que a gente precisa deixar a vida mais leve mesmo, parar de ficar focando em problemas e falando só. Eu já tenho tantos problemas, já tenho tantas questões da minha ansiedade, que eu quero justamente trazer a minha rotina em forma de humor para as pessoas. E eu acho que funcionou esse lado de você, né, mostrar o humor, né, com o dia a dia. Exatamente. Com os processos, com os problemas, né? Exato. E é uma coisa também que tira o foco da ansiedade, né, do pânico todo, porque eu vivencio isso hoje em dia ainda. Sim. Eu ainda tenho muitas questões que é isso que eu quero que você fale. Como é que você lida? Porque assim, a questão da medicação, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande para falar sobre medicamento, né? Eu não vou tomar, vou ficar viciado. Não é, né? É tipo assim, entra um processo que quando a psicoterapia ela não dá conta, né? Você precisa estar andando com o seu psiquiatra ali, né? Para de fato estar em um determinado momento, como é esse que você passou. Foi doloroso para você, tipo assim, falar, não, vou ter que tomar medicamento em alguns momentos, né? Tipo assim, né? Como é isso? Alguns você já conseguiu desmamar, ainda é pontual. Seria bom, né, você falar um pouquinho sobre isso, para que as pessoas pudessem entender melhor essa parte, né, da medicalização. Sim, foi bem difícil. Eu tinha um preconceito muito grande em tomar remédio, né? Sim. Em ir para psiquiatra para tomar remédio controlado. Inclusive, na minha primeira consulta com o psiquiatra, eu só fazia chorar, porque eu falava que eu tinha medo de tomar remédio. E isso era um dos processos da ansiedade, do síndrome do pânico que eu estava vivendo, né? Eu tinha muito medo em tomar qualquer tipo de remédio, porque achava que eu poderia morrer, ou que poderia acontecer alguma coisa comigo, e ia deixar meus 4 filhos, enfim.
E o meu medo também era justamente de tomar remédio, ficar viciada, e eu tinha em mim que eu poderia nunca mais voltar a ser eu mesma, né? Eu achava que, não sei, eu ia mudar de alguma forma o meu jeito, meu temperamento, enfim. E que uma vez que eu mudasse, eu nunca mais ia conseguir retornar, né? E foi uma coisa que, graças a Deus, o psiquiatra excelente conversou muito comigo, que isso não ia acontecer, né? Que muitas pessoas têm Sim, perfeito. esse preconceito e esse medo de tomar remédio, enfim, para ansiedade. Ele falou, Daniela, é a mesma coisa. Se você tem uma dor de cabeça, você precisa tomar remédio para aquela dor de cabeça, você tem, ou qualquer outra doença que a gente, né? Uma infecção em algum lugar, enfim. E você precisa tratar isso, você precisa tratar também Perfeito. o que você está, né, Perfeito. no psicológico, todos esses processos que você está passando. Então, eu iniciei um tratamento, tive que mudar de medicação, porque aquela ali não estava funcionando para mim. E é Mas não, natural, né? Porque o psiquiatra, ele acaba, né? sim, Baixando ou depois aumentando de acordo, né? Com o que mudando de vai... acordo São com o que a gente táticas, vai... né? Isso, Com o que isso. você vai vivenciando, né? De Exatamente. fato. Não estava funcionando para mim, eu continuava com uma ansiedade muito intensa. E aí mudei de remédio. E graças a Deus me dei super bem com esse remédio que eu mudei. Cheguei aí para atingir uma dose mais elevada do remédio, mas já consegui dar uma reduzida. E não consegui ainda desmamar, porque o psiquiatra acha que ainda não é o momento, né, de Sim, sim. fato ter o desmame. Mas graças a Deus consigo conviver muito bem, tomando remédio, sou exatamente a mesma pessoa. E foi muito bom para conseguir entender, né? E tirar esse preconceito Sim, todo sim. que me cercava, porque eu tinha bastante. Perfeito. É algo que eu quero voltar um pouquinho, porque eu sei que afeta e mexeu muito, né? Com você isso na última conversa da gente. É a questão do julgamento, porque foi algo que eu levei muito, assim. Você que me conhece há muito tempo, você sabe, né? Eu ainda sou, né? Tenho, fora, né, a minha vida enquanto psicólogo, eu ainda, né, acabo sendo RP de algumas situações, né? De eventos, enfim. E essa questão do julgamento, ela acabou andando comigo muito, né? Na vida, assim. A forma como as pessoas colocam, que é algo que eu vou falar também aqui, né? No podcast, é sobre isso. Como o julgamento, ele afeta, né? A Sim. vida das pessoas, né? E isso pode desencadear, por exemplo, até o seu sonho, algo que você quer. Porque, por exemplo, eu estava ali trabalhando no ramo de entretenimento, mas as pessoas não entendiam o porquê de eu estava ali, né? Se financeiramente podia isso me ajudar. E o julgamento ele vem forte, né? E eu É, levei isso para até eu desconstruir isso, levou um tempo, né? Para a gente entender que de fato o que você é enquanto indivíduo e o quanto você se aceita é muito importante, né? Então assim essa questão do julgamento, eu lembro que você foi pontual, ou se metade das pessoas soubessem, né, o quanto que eu sou feliz, né? De ter 4 exatamente. filhos, né, e que isso não impacta na minha vida, né? Você falou de uma forma bonita e que me chamou a atenção, né? De uma pessoa terapeutizada que fala assim, olha, as coisas não são bem assim, né? Como as pessoas acabam colocando na vida, né? Exatamente. De fato, as pessoas. Eu fiz até um Reels recentemente, brincando com isso, né? De que as pessoas É acham verdade, falando que. sobre isso até. Como isso marcou? Você entende como isso É, marca você? Você sempre traz à tona porque é algo que você falou. Não, peraí, não é assim também, né? exatamente. Acham que minha vida tá uma Sim, porcaria sim, e que eu não tenho vida, na verdade, porque eu tenho 4 filhos e eu brinquei que a minha vida tá melhor do que a de muita sim, gente, sim. né? É o que eu falei. Não tá nem um pouco ligado a todas as questões que eu vivencio, não tá nem um pouco ligada à maternidade, assim, aos meus Sim, filhos. sim. Eu sou muito feliz com os meus 4 filhos. É, eu não faria absolutamente nada diferente, como eu falei anteriormente. E o julgamento sempre vai existir, né? Não tem como. As pessoas julgam, perdem o tempo delas falando mal das outras pessoas ou julgando o que elas nem conhecem. Muita gente que julga. E cada cabeça existem tantos mundos, tantos traumas, tantos Exatamente. processos, né? Que Exatamente. assim, Na verdade, ninguém quando você sabe, né? julga alguém, você está falando mais sobre você do Sim, que a outra perfeito. pessoa que você nem conhece. Porque a maioria das pessoas que me julgam mal sabem meu nome. Ou só sabem o meu Sim. nome, sabe? Não sabem absolutamente Ou nada do que eu já dos vivi. 4 filhos, né? Que é muito Exatamente. assim, né? Daniela que tem 4 filhos. Então, assim, não sabem de nada, sabe? Pra estar julgando. Então, eu acho isso
Perda de tempo. É uma perda de tempo mesmo, porque eu tenho uma... Eu acho que ela é meu orgulho, assim. Eu nunca esqueço dessa fala de uma colega de sala, né? Que ela já era uma pessoa, né, de idade. E ela me falou que ela estava realizando um sonho dela, entendeu? Tipo, com aquela idade, né? E realizando um sonho como você está realizando de outra maneira. Então, assim, os julgamentos, ele acaba te colocando para trás, né? Em alguns Exatamente. momentos você precisa levar isso para terapia mesmo, de fato, Levar, é. né? Para te abastecer e dizer, olha, eu não sou assim, né? Exatamente. Porque, na verdade, mesmo quem tem a cabeça ótima, maravilhosa e que seja totalmente bem resolvida, em algum momento isso vai te Sim, dar sim. né, uma baqueada. E isso, claro, que já aconteceu comigo. Antigamente me afetava muito mais. Quando eu tive, por exemplo, o primeiro filho, que muita gente ali me julgava, eu sofri bastante com o julgamento, sofri muito. Mas, graças a Deus, a gente vai levando porrada e vai aprendendo. E a terapia Sim. também é uma das coisas que me ajudou muito. Porque se as pessoas que me criticam e que falam de mim pagassem minhas contas, eu ia estar ótima, né? Porque. Sim, sim. Então, eu, de fato, comecei a parar de ligar tanto para a opinião dos outros e para os achismos e para, né, os palpites dos outros. E a levar minha vida mesmo, como eu preciso e como eu devo levar, cuidar da minha vida, dos meus filhos, que é o que eu tenho que fazer, do meu marido e as pessoas que falem o que elas quiserem, não tô nem Você é aí. acostumado com aquela interrogaçãozinha, né? Sempre que o seu terapeuta ou psicólogo deixa, né? Lá no... Sempre, né? Aquela sementinha. Eu vou te fazer uma pergunta. Você voltaria para o seu antigo trabalho, assim, digamos, até por um lado de questão financeira, tipo, teve um aumento considerável, você voltaria? Não, não. Eu aprendi nesse processo que eu tenho, né, a síndrome de burnout, que dinheiro nenhum paga a nossa paz. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu sou tão feliz hoje, decorando, fazendo festas, levando essa minha vida profissional do jeito que eu sempre sonhei e desejei, que se me oferecessem o dobro ou o triplo do que eu ganho hoje em dia, fazendo o que eu faço, eu com toda certeza negaria. Com toda certeza. Porque foram, de fato, muitos processos, muitas coisas muito difíceis, inclusive relacionado aos meus filhos, né? De estar atendendo, às vezes, o cliente, que a coleguinha do lado ali falava Sim. para um outro cliente que nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Olha, a fulana ali, aquela menina tem 4 filhos, sabe? Tem 3 filhos, ou tem E 2. isso é o cenário que é adoecedor, né? Acaba, É né? muito É uma bola de chato, neve, né? né? Sim. As pessoas, elas acham que tem essa liberdade e que tem esse direito de opinar sobre a vida das outras pessoas, sendo que, né? E essa apenas, é o mínimo, na verdade, do que eu Sim, passava sim. lá, né? Tem coisas muito maiores que eu já passei e jamais, jamais, pelo maior dinheiro do mundo, eu não voltaria mais pro meu antigo trabalho. É bonito a gente ver, tipo, o processo, né? De uma pessoa que é terapeutizada, né? Como você, eu digo que é terapeutizada porque você ainda tá, né? Sim, No sim. processo da psicoterapia, você fala o quanto, né? É bonito da gente ver, né? Eu, enquanto amigo, perceber o quanto foi importante isso. Aquela Daniela insegura que eu tinha lá atrás, né? Com seus medos, angústias, de uma série de coisas. Hoje eu vejo uma mulher totalmente diferente, forte, determinada, né? Então é incrível, né? Como o processo da psicoterapia ela muda a vida das pessoas, né? Então fala um Muda pouquinho muito. agora mais específico da sua empresa, do que você faz, do que as pessoas vão esperar, quem vai te contactar, né? E procurar o seu serviço. O que é que elas podem estar achando aí dessa empresa? Fala, né? Um pouquinho quando ela nasceu, enfim. Uhum. Eu tenho empresa de decoração de eventos. Tá fazendo 2 anos, fez 2 anos agora em agosto. É super recente, mas que graças a Deus tem crescido e tem alcançado cada vez mais pessoas e lugares e me deixado bem, bem feliz assim com tudo. E faço decorações de as áreas, faço casamento, faço aniversário infantil, que é a minha grande paixão. Eu amo o É o lúdico. que você ama mesmo, Eu né? É amo o seus infantil, 4 né? filhos, eu sou apaixonada por decoração Faz parte. infantil. E é isso que minha empresa fornece. Eu tenho também uma, uma rede assim de fornecedores muito grande, super, super companheiros assim e bem alinhados assim à minha proposta. E é isso. Que bom, que bom, que bom, que bom.
Acho que ficou claro, né, a importância. Eu acho que eu tinha muita vontade que você fosse a primeira, porque é algo muito perceptível para mim, assim, a sua mudança, né? O quanto a terapia ela conseguiu te levantar em momentos muito delicados, né? Eu acho que serve para as pessoas que estão assistindo a gente, da importância, né, da terapia na vida da gente e o quanto ela pode, né, abrir diversos caminhos quando a gente está no caos, né? Exatamente. Caos que eu já vivenciei, que você vivencia, enfim. Exatamente. Na verdade, hoje em dia, graças a Deus, que tem aumentado muito a procura das pessoas pela terapia, de fato. E eu Acho fico que a muito pandemia feliz. abriu, né, essa porta para as pessoas É, entenderem, né, a dimensão. eu fico muito feliz com isso, porque as pessoas estão começando a entender o quão importante é a gente cuidar da gente, né? Cuidar Sim, de tudo que a gente vivencia, de todos os nossos processos, o que acontece no nosso psicológico é tão importante quanto o restante da nossa saúde física, né? Então, eu fico muito feliz pela procura das pessoas, por ainda estar fazendo terapia, por todo o processo que eu vivenciei. Como eu falei, não mudaria absolutamente nada. Eu acho que tudo que eu passei serviu muito para o meu crescimento. E é isso. então é só agradecer mesmo, de fato, assim, né? Conseguir com a agenda maluca, né? A minha e a É, sua, que é difícil até um jantar pra gente conseguir, é uma novela, mas enfim, é, conseguimos. E assim, eu tô muito feliz, eu queria te agradecer muito, sabe, por essa oportunidade. Te ver na minha frente, né, em frente das câmeras, pra gente estar falando de assuntos tão importantes e que vai acabar incentivando, né, mães, pessoas que estão vivenciando o processo, né, e que podem dar, né, essa virada de chave, né, exatamente. desse assunto que a gente está falando, do quanto é adoecedor, né, o trabalho da gente, a gente não tem dimensão do quanto, né, Exatamente. pode adoecer e entrar no Exatamente. cenário de Exatamente. burnout, como a gente citou aqui anteriormente. Trabalho, relacionamento, tudo que não está fazendo bem pra gente, a gente precisa de fato tentar enxergar de uma outra forma Perfeito. para encontrar a saída, porque tem saída, né? Sim. Todos os casos aí, todos os problemas que a gente passa e tem saída, é só a gente de fato tentar enxergar para um outro lado, ter paciência e ir levando. É isso Estou aí. muito feliz também de estar Que participando, bom. como eu falei. Tenho certeza que vai ser uma trajetória linda aí que você vai trazer para todo mundo que vai assistir, que vai te acompanhar. Tenho certeza que você vai trazer assuntos muito legais. E vou estar te assistindo todos os dias, vibrando por você e torcendo, Eu estou viu? muito feliz, eu estou muito feliz. Eu acho que eu acertei de fato mesmo, né, o pontapé inicial do Terapia Time, tá? Então, vocês sigam, tá? Depois a gente vai destrinchando aí, né, os dias que eu vou estar soltando o Terapia Time. E sigam, né, a gente lá no Instagram. O meu é @pcmarcos_Vinícius. Fale o seu, Dani, Meu também. é Sina, com 2 N's, Decor. E quem tiver interesse, tá? De estar indo, né, por esse caminho da terapia, de autoconhecimento, de autocuidado. Tem um link na bio do meu Instagram que vocês podem estar marcando consulta, tá? Então é isso, amiga. Eu tô muito feliz. Também, De amigo. Um beijo verdade mesmo. Tô grande. muito feliz mesmo. Eu espero que a gente trilhe, né, bastante novidade aí, Com certeza, com né, certeza, pela frente. com certeza. Beijão. Obrigado mesmo, Obrigada. amiga. Um Valeu. beijo.